Olá, boa tarde. Mais uma vez. Boa tarde. Estamos aí mais uma vez para apresentar para vocês mais essa etapa, a última etapa desse ciclo de 5 etapas, né? Do nosso estudo sobre tatuagem ritualística. E então eu queria começar reforçando a ideia do grupo, né, de compartilhar conhecimento, compartilhar os estudos que a gente tem feito, as descobertas que a gente tem feito, né, principalmente através de textos, artigos, coisas que a gente encontra de pessoas que já abordaram o assunto, né. A gente tem tido um pouco essa característica um tanto, vamos dizer, acadêmica, mas é que a ideia desse grupo era realmente reunir material que corroborasse, que fundamentasse as nossas dúvidas, as nossas pesquisas, né? Os nossos nossa investigação a partir da nossa observação, né? O que a gente tem feito, dos resultados que a gente tem tido, não querendo partir para um lado tão científico, mas ainda um tanto acadêmico por se tratar de um estudo mesmo, né? Então, acho que a ideia de buscar artigos, livros, palestras, vídeos de pessoas que já abordaram o assunto, acho que enriquece, né, o nosso discurso, enriquece também o nosso conhecimento. E então o intuito do grupo foi basicamente isso, né, trazer material, lançar esse material como um material discutível, um material debatível, né, e isso pode ser feito durante as reuniões ou posterior, entre as pessoas. Na verdade, é o que a Lívia sempre fala, a gente só está querendo ampliar a consciência, né? Tendo consciência desse assunto, consciência maior desse assunto que nos interessa, a gente pode se aprofundar mais, né, nos nossos encontros, no nosso dia a dia mesmo, nos estúdios e nas práticas. Então é isso. Então, para apresentar o tema de hoje, né, a gente trouxe 3 textos. O tema original do encontro, né, a gente tinha definido como transformação, conexão com o momento presente, consciência e autoestudo, observador e curador interno, e o facilitador e escuta terapêutica. Então, no final, a gente acabou trazendo um texto que fala um pouco sobre o processo de subjetivação, né? O processo de identidade, de criação da identidade através da modificação corporal, no caso, a tatuagem. E no sentido do autoconhecimento, no sentido também ritualístico e de uma construção de uma identidade. O outro texto, a Lívia vai falar sobre o observador e o curador interno, né? E a escuta terapêutica. E na sequência um que fala sobre a escuta terapêutica e inclui também o tema do facilitador. Agora, o tema transformação e conexão com o momento presente, eu acho que ele sempre esteve presente, né, ao decorrer desse estudo, né? Então, eu acho que ele continua presente nessa etapa, né? A gente vai falar um pouco disso também durante o contexto dos 3 textos. E é isso. Fica aí os textos também para reflexão de vocês. Compartilha a tela. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu acessar o texto.
Não. Tá tudo certo. Bom, vamos lá. A gente vai começar então com um resumo que a gente preparou. Nós preparamos um resumo, então, do texto Tinta e Dor, a prática da tatuagem na construção da identidade. Ele foi escrito por Tássio Martins de Oliveira. Ele é um mestrando em Ciências Sociais e Humanas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nós fizemos como uma versão do texto, né? Não é o texto na íntegra aqui. Se vocês quiserem o texto na íntegra, vai estar postado lá no grupo. É bem longo, né? O Tem texto umas é 100 longo. páginas. Nós usamos a conclusão e alguns trechos do texto que a gente separou também e remontamos o texto e dividimos em 4 partes para ficar melhor a compreensão e a discussão, né? Então, na primeira parte é o corpo, onde ele descreve um pouco a visão de corpo, né? O texto é bem longo a respeito desse assunto, eu acho bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Ele faz até uma historicidade da ideia de corpo, né? Através da história humana e nos dias de hoje. É muito interessante. Vamos lá. Corpo. O corpo humano não se limita apenas às funções de caráter fisiológico, podendo ser encarado como um receptáculo de construções simbólicas, assemelhando-se a uma massa de modelar, adquirindo formas ao ser inserido em uma cultura, possuindo a capacidade de proporcionar uma pluralidade única ao indivíduo. A existência desse sujeito se dá através da sensação de estar presente no mundo, o que implica, de certa forma, em ser possuído por este na medida em que diversas formas de modificações corporais são aplicadas, desejadas, vivenciadas pelo sujeito em busca de uma significação. Quer dizer, existir no mundo, né, e ter um corpo no mundo, presente no mundo, funciona como um receptáculo, né, do nosso ego, da nossa história e de toda a nossa relação com as outras pessoas, com as outras coisas, com o exterior, né? E eu acho que a construção, o que ele quer dizer aqui, que a construção por cima do corpo, né, simbólica, por cima do corpo, é o que media a interação do nosso eu com o mundo, e é através do corpo. E tem uma coisa interessante que ele fala, comparar uma massa de modelar, porque dependendo da cultura, os corpos são modelados de uma forma. Você tem as tribos que, né, estica aqui, põe aquelas argolas, Sim. Diversas, conforme a cultura tem as modificações corporais, desde brinco na orelha de bebezinho pequeno. Então, como o corpo não sendo algo pronto, né, e sim que vai sendo modelado conforme a cultura. Nossa realidade é construída através da experiência da qual o corpo nos proporciona. Esta vivência corpórea é tida como algo incompleto, e o corpo, um objeto passível de transformações e remodelamentos que visam sua posse, uma busca pela certeza de que este corpo lhe pertence. A ideia também de encher esse corpo com as suas atitudes, né? Uhum. E tomar posse desse corpo, porque a cultura modela muito também o corpo, né? A educação, né? Desde criança a gente tem uma modelação, uma domesticação, né? Uma civilização do corpo, né? Na forma de educação, né? E eu acho que a modificação corporal ela também entra no sentido dessa posse, né? Essa posse, que em vez de você só ser moldado conforme a cultura, conforme o que a sociedade coloca, é uma forma de você colocar sua individualidade. Você se modelar, né? O corpo é percebido, então, enquanto um território a ser conquistado, geograficamente pensado, enquanto potencializador das marcas inscritas, as quais são estrategicamente dispostas, configurando um jogo de sedução onde se fundamenta uma estética da presença.
O corpo se torna um território e a cartografia das tatuagens assumem contornos, na maioria das vezes, visíveis aos olhos dos demais. Então, assim, o corpo, além de ser dividido em partes, né, importantes ou menos importantes, pessoais e públicas, íntimas ou compartilhadas, né, ele também vira uma forma de transmitir a mensagem, né? Porque está ali também, semioticamente, as frases que ele quer dizer para o mundo, né? A partir da sua superfície. Né? Então, aqui está introduzido também a relação do sujeito com o mundo através das marcas corporais. Né? A subjetivação dessas marcas é uma comunicação com o mundo em si, né? Isso vai aparecer de uma forma bem interessante no outro texto também, de novo. Este substrato material pode ser capaz de possibilitar formas diversificadas de existência e as modificações corporais podem ser consideradas enquanto práticas que visam moldá-lo e, desta maneira, recompor sua significação, como formas de interferir diretamente e indiretamente na experiência corporal e, assim, na própria existência do ser. Então, também tem isso, né? Ao passo que a pessoa também experimenta essas modificações corporais, que ela faz essas experiências, né? Ela experiencia também formas diferentes de viver, né? E como a gente observa também, culturalmente, como a gente falou lá no começo do texto, formas diferentes de viver que domesticam o corpo de tal ou qual forma, né? As marcas corporais não se fazem apenas impressões na pele desses indivíduos, mas dialogam com toda a experiência do viver, proporcionando uma construção de significados para brindar suas vidas com o sentido necessário, edificando uma possibilidade de vivenciar suas corporeidades, assim como o mundo se torna compreensível através dessa experiência corpórea. Nós também nos tornamos compreensíveis uns aos outros através desse caráter sensível ao qual se constitui o corpo. Aqui eu acho que ele invoca muito o conceito de estética, né? Sentir o mundo através do corpo, através das emoções, né? Perceber o mundo, entender o mundo através da experiência no corpo e dos seus resultados emocionais, né? A compreensão se dá aí através dessa experiência, né? Dessa interação com o mundo através do corpo. E é ali que se faz a experiência, então. E também esse diálogo que começa a surgir aqui, dessa experiência corpórea, também já começa a caracterizar, cristalizar uma identidade, né? Trazer, invocar uma identidade também. Vamos lá, vamos continuar aqui na prática, então. Então, agora vamos passar para a prática como tatuagem, né? Como a história da tatuagem no decorrer da humanidade, o efeito que isso causa, né? A tatuagem, enquanto uma prática de modificação corporal, permeou a história de várias sociedades, possuindo significados e propósitos particulares a cada uma delas, sendo utilizada desde uma forma ritualística que encenava a passagem para a vida adulta, um sinal de que se estava preparado para assumir a responsabilidade desse momento, ou mesmo como uma maneira de identificar escravos e dissidentes. É aquela coisa, a tatuagem assumiu várias formas, né, durante vários períodos da humanidade, até na mesma cultura, como você vê nas culturas polinésias, que a tatuagem era uma coisa muito ritualística e passou a ser uma coisa mais social e depois passa a ser até uma coisa mais comercialmente turística, né? São muitos momentos da tatuagem até numa mesma cultura, né? E em determinados lugares, por exemplo, na Europa, a tatuagem quase foi banida na Idade Média ou a idade um pouco anterior à Idade Média, no sentido do corpo ser tido como um objeto sagrado, né, divino, uma criação divina.
Ele vai falar isso agora. A grande influência na sociedade ocidental, advinda da tradição judaico-cristã, corroborou para a estigmatização das marcas corporais, uma vez que o corpo era tido como algo sagrado e sua modificação era vista como uma afronta à criação divina, encarada como uma prática ligada ao paganismo. Quer dizer, também trazendo o paganismo para a conversa, então vamos dizer que esse corpo sagrado que não poderia ser tatuado ou modificado porque era uma criação divina, no paganismo ele também é um corpo sagrado. Ele é ritualizado e tido como um templo onde que habita a alma, né? Então, assim, é um antagonismo, né, entre as duas culturas também ali, né? Porque a tatuagem também pode ser vista como sagrada e por isso ser feita, né? Exatamente. Dependendo da cultura. Por isso que eu acho que tem um antagonismo entre uma tradição e outra, né? Os atores sociais responsáveis pela difusão dessa prática alimentaram o imaginário social, onde a tatuagem era encarada como um sinal de um ser não civilizado e inclinado a cometer delitos, pertencente à margem da sociedade. Aquele estigma que a tatuagem carrega, né, de marginalidade e tudo mais. Eu acho que hoje em dia mudou muito, mas ainda, vamos dizer que uma pessoa com muitas tatuagens ou tatuagens aparentes ou tatuagens agressivas, ela ainda está invocando um pouco esse personagem, mesmo que ela não seja, né? Mas é interessante que no outro texto, um outro texto que eu estudei, falando sobre o preconceito, que é visto diferente conforme a classe social. Sim. Então, a tatuagem nas classe média e alta é vista como autoexpressão, algo artístico, que custou caro, que tal. E nas classes mais baixas está mais associada à criminalidade. É uma coisa interessante da nossa sociedade, né? Que não deveria... transita, né? É como a gente falou agora há pouco, ela transita dentro da própria cultura, ela transita, né, em significado e objetividade até. As marcas corporais atingem um novo papel. Distante da visão negativa e estigmatizante de outrora, são ressignificadas na contemporaneidade e passam a ser encaradas como outra forma possível de expressar a individualidade. As tatuagens possuem um importante papel na construção e reafirmação das identidades desses indivíduos, marcando vivências, experiências, servindo como um álbum de memórias impresso na pele, uma forma de cristalizar características que julgam primordiais para a sua edificação. Né? Na construção daquele eu, né? essa colocação de fatos relevantes, né? Marcar momentos, enviar mensagens, conquistas, troféus, medalhas, né? Vai compondo ali aquela identidade. Através da tatuagem, busca-se uma distinção, um diferencial do corpo visto no dia a dia, uma forma de sentir-se diferente, não somente em relação ao outro, mas também em relação a si mesmo, demonstrando de que maneira o indivíduo se posiciona no mundo e de que forma se enxerga. É uma autoimagem, né? A tatuagem como personalização, acho que é a composição da autoimagem e da autoimagem que você apresenta para o mundo. É uma construção, né? É uma construção. Então agora a gente vai falar dessa construção, a identidade. Então acho que tudo está em torno disso, na verdade, nesse texto, né? Nossa identidade nunca se encontra definitivamente fechada, acabada. Pelo contrário, encontra-se em uma constante construção junto a toda a experiência do viver. Uma era de incertezas onde tudo se torna efêmero, a identidade perde suas âncoras e deixa o indivíduo à deriva, ansioso por encontrar ou criar grupos que possibilitem a ancoragem, mesmo que temporária, de suas identidades. Nesse sentido, a prática da tatuagem serve como um cristalizador de uma identidade fugaz, gravando na pele uma relação em prol de uma certeza de particularidades inabaláveis. Quer dizer, é quase como uma fé, né? É quase como uma certeza, um insight profundo que precisa ser memorizado definitivamente.
num lembrete na pele. Assim. E isso é um impulso, né? É um impulso. Eu acho que a pessoa não tem uma regra, né, para isso. Olha, você sacou a coisa, vai lá e faz uma tatuagem. A pessoa às vezes nem sacou isso, ela nem sabe que é isso, né? Mas é uma forma, ela vai querer tatuar no corpo o quê? Algo que vem da essência dela, né? Então, acho que é uma forma de expressão, então, né? É uma forma de expressão. Os traços, símbolos, desenhos e formas que ganham contorno nos corpos desses sujeitos são uma maneira de imprimir sua constante construção, caracterizando inúmeras narrativas de vida, momentos, memórias, gostos e etc. Cristalizações de narrativas primordiais na edificação do sujeito. Enquanto muitos buscam se encaixar dentro dos padrões de normalidade corporal, a tatuagem é tida como uma forma de resistir a uma padronização, de exercer uma liberdade sobre si, de marcar na pele uma autonomia sobre seu próprio corpo, modelando-o de acordo com seus desejos. Eu acho que esse caráter também de ela ser definitiva traz também muito essa autoconfiança, né? De você se afirmar através de uma marca e aquilo é uma afirmação definitiva. A gente fala muito sobre também a alteração de significado ao longo do tempo da tatuagem. Eu acho que isso também está incluso um aprimoramento dessa... acho que são níveis de compreensão. O símbolo é algo vivo e você tem vários entendimentos a respeito de um mesmo símbolo. Então, conforme o amadurecimento da pessoa e conforme ela vai refletindo, ela vai entrando em layers mais profundos a respeito daquele símbolo e ele vai se alterando, assim, né, o significado. Vai sofrendo alterações conforme a pessoa sofre as alterações também. A prática da tatuagem possibilita ao sujeito um contato consigo mesmo através da superação da dor, da realização e felicidade de ver nascer em si algo que condiz com sua representação, exerce grande influência no modo de encarar e se relacionar com suas subjetividades. À medida em que os pigmentos se fixam na pele, a construção da identidade através dessa experiência cristaliza uma singularidade ímpar através da memória desse investimento voluntário para consigo. É um ato de se autoconstruir, né? É um ato de se autoentender também e se expor de uma forma linguística, né? Até uma forma se expor através de uma expressão artística, né? Artística eu não quero dizer no sentido estético, não. Como a gente disse, de compreensão do mundo através das emoções do corpo. No sentido estilizado. Artístico no sentido estilizado. Às vezes a pessoa está fazendo ali um desenho que não está ali escrito que ela está intencionando, né? Mas tem toda uma ligação que eu acho que expressa isso, né? A impressão de desenhos na pele se configura em um ideal de embelezamento, buscando através da tatuagem uma ornamentação, um adereço que se faz permanente no corpo através de um sacrifício de sangue. É isso aqui dá essa importância também para essa marca, né? Isso é estético, é o que torna ritualístico. É estético, é estilizado, mas tem aquilo que a gente chamou lá atrás de essa fé na coisa, né? Essa fé nessa sacada, né? Nessa construção. Agora sim eu me encontrei, agora eu sou assim. Apesar de saber, como você disse, que o símbolo é móvel, o símbolo é mutável, né? E muta junto com a pessoa, o significado e o símbolo vão junto com o entendimento da pessoa, num aprimoramento constante, né? A tatuagem carrega consigo a lembrança, uma memória, nem sempre presente no desenho em si, como a gente disse agora, né? É um significado ou razão
primeira, mas acaba por remeter a uma época, uma situação vivenciada no momento em que foi impressa. Aquele momento de vida também, que invoca a tatuagem, né? Eu acho que está ligado àquilo que a gente chama de impulso de fazer, né? A pessoa tem um impulso, não é que ela, olha, tive uma sacada, vou fazer uma tatuagem. Nossa, estou passando por um momento de vida X. Preciso fazer uma tatu. Não, não é isso, né? Esse impulso, eu acho que está ligado a isso, a essa situação que ela está passando, vivenciando, e essa inclinação a se expressar através da tatuagem, né? Dessa questão de imprimir na pele esse desejo, essa memória, essa sacada, essa situação toda aí que impulsiona ela, que leva ela até lá, né? A vontade é eternizar um instante através de um ato irreversível, dele reter a nostalgia, de se agarrar ao fluir infindável das coisas. É aquela liquidez toda, né, da identidade, do mundo líquido, né, do Bauman, dessas ilhas que a gente consegue cristalizar em grupos, né, e elas também são solúveis. E as tatuagens parecem não se dissolver tanto assim, né? Ela dá uma segurança, né? Dá De uma que algo é permanente. Algo aqui, pelo menos, está permanente. É isso. Agora, antes de começar a outra parte, eu queria só fazer uma colocação, que eu acho, uma comparação, na verdade, que na nossa sociedade tem muita transformação corporal, né? As plásticas, esses procedimentos estéticos, né? Que eles são praticamente o contrário da tatuagem, porque a pessoa, ela não quer ser única, ela quer estar dentro de um padrão de beleza meio que ditado pela sociedade, ela quer pertencer à sociedade, mas estar você conforme não acha que a sociedade. tatuagem também tem um pouco disso, assim? Tem, mas a tatuagem, é o que eu ia colocar agora, mas a tatuagem tem uma coisa da pessoa se individualizar, no sentido dela ser diferente, ela se destacar dos demais. Mas você não acha que tem um lado da tatuagem que é estético também? Tem também um lado que a da pessoa moda, quer né? ser aceita. Da moda também, quer fazer parte. Da moda. Quer fazer parte de um grupo, de uma moda ou de uma tendência, né? E se expressa ali com aquele tipo de desenho, ou aquele estilo, ou aquele artista, né? E também mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem essa individualidade expressada, nessa originalidade, nessa opção que ela tem, né? Em escolher este estilo, ou aquele artista, ou essa técnica, ter um resultado pessoal disso, né? E só terminando o que eu ia terminar de colocar assim de diferenças, por exemplo, por que a plástica não é ritualística? Porque a pessoa ela não quer marcar um momento, ela quer voltar ou ser diferente ou voltar ao momento anterior, né? Que está ligado ao rejuvenescimento. A pessoa aparentar uma outra idade, por exemplo. Então ela não quer exatamente fixar no tempo algo, entendeu? Um insight. É como se ela quisesse modificar o tempo, como se fosse... Modificar o tempo. Exatamente, quer rejuvenescer, por exemplo. Porque você acha que a tatuagem para o tempo? Não, não para, mas ela marca uma época, né? Isso é um ritual. O ritual é isso. São essas marcas no tempo, né? Sim. O Byung-Chul Han fala disso. O Byung-Chul Han fala disso. Ritual. Então vamos falar de ritual. Tá bom. O momento da tatuagem é encarado como um ritual de passagem pessoal, onde o enfrentamento da dor é necessário como prova de que se está à altura de carregar essas marcas. Terminar a tatuagem significa passar por isso, né? Passar por isso A dor se torna um elo entre o tatuador e o tatuado. É infligida por um enquanto ela é aceita pelo outro. Torna-se um laço sutil que imprime uma memória profunda do autoconhecimento. Quer dizer, ali está rolando, como eu gosto de dizer, né? Quando há uma conexão dos dois lados da agulha, né? Do lado de lá e do lado de cá, tem uma conexão, acho que está ali também um fluxo de entendimento, de autoconhecimento dos dois, entende? Não é um através do outro só, mas é o espelho ali em ação, né? Tendo essa experiência compartilhada de dor que a gente já no episódio passado a gente falou, né, que
é uma experiência tão única, né? Que a dor não é possível ser sentida pelo outro, né? Mas ali na tatuagem parece que tem uma ligação que o outro não está sentindo, mas ele sabe o que você está sentindo. Então essa conexão, acho que cria muito esse espelho ou esse encontro, né, onde o autoconhecimento realmente ocorre, né? Então eu quero lembrar só a vocês que essa frase aqui, ela colocou essa questão tão importante, mas ela é tão pequenininha aqui, mas lá no texto ela é mais explorada, essa questão da relação e tal, do tatuador e do... Então, quem quiser saber mais, vai lá no texto e... A dor envolvida no processo de modificação corporal entra no jogo de uma importância por vezes singular, onde não é encarada enquanto uma penalidade, mas sim vivenciada pelo sujeito como uma forma de se lidar com a realidade de sua própria existência, servindo como válvula de escape para angústias e dores pessoais, onde o processo de cura acompanha o processo de cicatrização. Que bonito, né? Mas aqui eu acho que esse parágrafo aqui a gente falou bastante sobre isso no ciclo anterior, né, da dor, que essa vivência da dor ali aquele momento de dor, né, é uma transcendência em si, né? E traz entendimento. O sofrimento despendido é encarado de forma positiva, uma barreira a ser vivenciada, tendo em vista uma expectativa de que, ao final do processo, irá se sentir mais completo, satisfeito, contente por enxergar em si o fruto de sua escolha. A própria dor implica em uma reafirmação da pertença deste corpo, de exercer sua autonomia sobre si, de poder definir, de acordo com seu repertório, as formas que irão ser marcadas. É bem aquilo, né? Tomar essa posse do corpo através da própria decisão, interferir diretamente no que vai ser feito ou no que está sendo feito, né? Em como vai ser feito. Aquele processo que a gente chama de cocriação, né? Por mais que o artista se imponha ou esteja ali autoral na performance, ele tem ali a presença do outro, né? O sujeito para quem é feita a arte diretamente, né? Então acho que essa relação é uma cocriação sempre. As dinâmicas envolvidas no processo de tatuagem nos demonstram que as marcas corporais nos permitem vislumbrar o universo particular das construções corporais e simbólicas do indivíduo, seus ideais de beleza que dialogam diretamente com gostos, memórias e experiências. Através das marcas corporais, podemos compreender melhor a correlação existente entre indivíduos e sociedades, de que maneira a tentativa de fuga dos padrões sociais impostos acabam por criar novas constelações de construções simbólicas. Almejar um ideal de corpo singular para escapar do corpo ideal desejado pela maioria. Quer dizer, essa personalização, né, acaba por ser também uma forma de se sentir como os personalizados. Você entra para o grupo dos personalizados. Você entra para o grupo dos individualizados. Né? Isso também há um compartilhamento ali. Também há uma forma um grupo. Identidade, né? Forma um grupo, né? Então, nesse sentido que eu estava falando, que a tatuagem também é estética, né? Esse grupo esse grupo que se forma, segundo o Byung-Chul Han, é o grupo dos zumbis tatuados dos infernos dos iguais. Exatamente. Mas eu acho que na crítica do Byung-Chul Han, ele está falando nesse sentido, da pessoa fazer uma tatuagem para se sentir igual.
É moda, né? Porque é moda, porque a sociedade... Agora é a hora da tatuagem. Mas a gente sabe que nesse processo está implícito também a dor. Não tem como escapar do autoconhecimento, né? Do efeito de tudo isso que a gente está lendo aqui, de tudo isso que a gente está levantando aqui, né? E então, o processo de criação da identidade, por mais estético ou trivial, banal que seja, ele está acontecendo. A pessoa se coloca, como a gente disse no começo do texto também, dela invocar essa marginalidade às vezes, né? O bad boy da academia com as tatuagens, tá? Ou a Suicide Girl com aquele estilo clássico, né? Eu acho que está invocando essa identidade, né? Do marginal, tal, mas também ao mesmo tempo se expressando a posse do corpo, da própria vida, criando uma identidade forte, fixa, né? Acho que é isso. Então, para quem quer saber mais, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, o texto é bem completo, tem muita referência, tem boas referências, aliás, ele cita autores muito incríveis, assim, pessoas, né, que foram bem estudadas no assunto, e aí lá vocês vão poder ter um pouco mais a ideia sobre essa construção da identidade. Agora, quem não está participando do grupo, do WhatsApp, e se alguém assistir o vídeo e tiver interesse em ter o texto, aí entre em contato com a gente que a gente envia também. Né? É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, uma consideração? Então e acho que também a gente coloca depois, quando postar o vídeo, a gente pode colocar o livro do Byung-Chul Han também, já que a gente citou 2 vezes, dando a dica para as pessoas. A gente põe o link para vocês comprarem o livro. Comprarem o livro, tá muito bom. É muito bom. Então agora a Lívia vai fazer um... Oiê! Deixa eu falar rapidinho. Sim, claro. Eu adorei, ficou muito bom o texto, assim, muito interessante, tudo. Nossa, muito. Uma coisa que me veio no começo a respeito do corpo, quando estava falando da corporalidade, eu lembrei do Lowen, que ele tem um artigo que é a espiritualidade do corpo. E ele fala, né, que é através dessa experiência do próprio corpo que a pessoa encontra a própria plenitude, a própria existência, né? E aí ele associa isso, que para esse processo de autoconhecimento através da corporalidade, né? Que a espiritualidade ela é alcançada através desse caminho. Que agora no final, quando você falou, né, do autoconhecimento que acontece através desse processo, porque ele está corporificando, né, na pele, no corpo. Então, assim, fiz uma associação com isso. Achei muito interessante. O próprio Buda fala, né, que a experiência está no corpo, né? Quando a gente quer libertar a nossa mente ou alcançar um nível superior de entendimento, através do corpo, não há outro veículo, né? O veículo seria o corpo, por isso prestar atenção na respiração e relaxar. Uma outra coisa que me veio também, porque assim, mesmo no yoga, por exemplo, às vezes a pessoa começa a fazer asana, começa a praticar yoga pela prática corporal, né? Física, pela estética. Da mesma forma que às vezes a pessoa busca fazer uma tatuagem pela estética, né? No yoga isso acontece também. Só que aí depois de um tempo que ela vai praticando ali, aquilo vai transformando a maneira como ela vê a própria prática e como ela se transforma também, né? Aí muda, né, o sentido. Ela buscou por um motivo, mas aquilo acaba tendo um outro resultado. Inesperado, né? Isso mesmo. Muito massa. Que bom ter você aqui. Ó, saudade. Só já avisando, dando um toque para todo mundo. Depois dessa apresentação desses textos, a gente vai fazer um bate-papo aqui também sobre a semana muito especial que a gente teve aqui no estúdio, com 2 rituais
não foram só dois, mas tiveram dois que foram muito importantes aqui para nós, que foi o da Nayana, que está aqui presente com a gente hoje, e o meu, ontem. Mesmo! Foi ontem! Então, e os dois rituais, perdi! os dois rituais aconteceram aqui entre nós três, né? O primeiro eu tatuando a Nayana, e o segundo ela me tatuando. Que lindo! Mediando os dois. E a gente vai bater um papo Que sobre lindo! essas experiências depois. Uau, muito especial. Que bom. Legal. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Então, é um resumo de uma pesquisa também, que foi uma dissertação de mestrado. A autora chama Ludmila Lessa e o título é Representação Simbólica da Tatuagem e seu Significado. Eu achei interessante essa pesquisa porque ela tem toda uma parte de análise, de entrevista, né? Tem 30 sujeitos, então ela dá uns dados bem relevantes, assim. Então, eu vou começar lendo o resumo que ela própria fez, né? Só para apresentar para vocês. A presente pesquisa teve por objetivo investigar as representações de tatuagens e realizar uma análise simbólica das mesmas. Para tanto, foram selecionados 30 sujeitos, 15 homens e 15 mulheres, que possuíam no mínimo 30% da sua superfície corpórea tomada por tatuagens. Quer dizer, pessoas bem tatuadinhas, vamos dizer assim. Na coleta de dados, foram utilizados uma entrevista semi-dirigida, a foto de uma tatuagem escolhida pelo participante e associação livre a partir dessa imagem. Os dados foram analisados à luz da psicossomática junguiana. Os resultados permitiram observar 11 categorias. Que essas categorias é o que as pessoas trazem, né? Ela conseguiu identificar essas 11 categorias. Percepção de dor, aumento da autoestima, aumento do sentimento de atratividade, preconceito, arrependimento da escolha da imagem, fator religioso, independência financeira, momento de vida em que realizou a tatuagem escolhida, motivação para a aquisição da tatuagem escolhida, repercussão na vida do indivíduo após a realização da tatuagem, símbolos e imagens escolhidas. Os resultados apontaram para a ocorrência de preconceito, influência de fatores religiosos e financeiros no ato de se tatuar, além da percepção da dor, ora relacionada a sacrifício, ora associada a comportamentos automutilantes. Observou-se que a tatuagem melhorou a autoestima e facilitou a extroversão nos relacionamentos sociais. Pode-se dizer que conteúdos inconscientes são traduzidos para a pele através da tatuagem. Concluiu-se que as marcas corporais auxiliam o indivíduo na apropriação de sua identidade, que é essas questões que o Marcelo trouxe no outro texto, né? Contribuíram para a organização de conflitos psíquicos e atuou como componente importante nos ritos de passagem. Por fim, a tatuagem pôde promover o autoconhecimento. Eu achei muito interessante esse texto, que um dos nossos temas era o autoconhecimento, né? Uhum. E foi uma das coisas que mais foram relevantes, assim. Aí depois aqui tem uma tabela que ela mostra quantas pessoas marcaram nas categorias, assim, né? Então, eu vou só, assim, o interessante é que o autoconhecimento, em 40% das pessoas relataram isso, né? De mulheres. E de homens, 47%. Então, foi, assim, o que mais apareceu, né? A maneira como a tatuagem repercutiu na vida do indivíduo foi diferente para os dois grupos, né? Homens e mulheres, tendo como ponto em comum e de extrema importância o autoconhecimento. Com exceções de apenas um dos participantes, notamos que a tatuagem teve uma repercussão positiva para todos os entrevistados. Através dos dados expostos nas tabelas, podemos observar que uma mesma tatuagem propiciou inúmeros desdobramentos na vida de cada participante. O quesito autonomia indicou que a tatuagem auxiliou no resgate da identidade e da independência das mulheres após terem vivenciado experiências de intenso conflito emocional que beiram o autoabandono, tanto físico quanto psíquico. Esse texto foi escrito por uma psicóloga, né? Foi uma dissertação de uma psicóloga. Então, ele leva bastante para esse lado psicológico dos efeitos da tatuagem para a vida das pessoas, né?
Já o quesito identidade estava diretamente relacionado à noção de eu, pois, após a realização da tatuagem, algumas participantes relataram que a imagem corporal estava condizente com suas características de personalidade. Muito louco. Eu achei muito legal isso, da pessoa falar, não, agora eu sou mais eu, agora eu tenho a ver com a minha personalidade. Né? Uma cliente nossa uma vez olhou no espelho e disse, estou me sentindo muito sexy. A gente achou isso incrível, porque foi uma transformação. A pessoa, ela disse que nunca tinha se sentido sexy. E ela estava se sentindo muito sexy. Não, e aqui ela coloca também, esse foi um dos quesitos assim, bem altos que apareceram, de como melhora a autoestima e a sensação de atratividade. Ela se torna uma pessoa mais interessante, mais vista, né? Por rito de passagem, compreende-se o fato de a tatuagem poder ser a representação do divisor de águas na vida do entrevistado, ou ser um componente de extrema importância, que auxiliou em um período de mudanças importantes em sua vida. Aquele limiar, né? O limiar. Quer dizer, mesmo que a pessoa não saiba que é um ritual, ela sente que é, né? Elas trazem essa questão nas entrevistas. Com a tatuagem, a pessoa sentiu-se protegida frente às adversidades da vida cotidiana. No entanto, para uma participante, a dor física causada pela tatuagem a auxiliou a entrar em contato com sua dor emocional. A aquisição da tatuagem fez com que 2 participantes aumentassem o cuidado estético com o próprio corpo. Enquanto um foi realizando mais tatuagens a partir do momento em que emagrecia e adotava hábitos mais saudáveis, o outro buscou na atividade física um meio para tornear seus braços e deixar a tatuagem mais firme. Quer dizer, a pessoa, a partir da tatuagem, ela modificou o cotidiano, o dia a dia dela, né? Ela dá essa importância para esse autocuidado, querer ter um corpo mais bonito e mais saudável. Uhum. E a gente tem casos aqui de clientes nossos que trouxeram isso também, né? De como modificou hábito de alimentação e exercício físico. Passaram a prestar mais atenção no corpo, né? Mais atenção no Ter uma corpo. relação diferente com o corpo. A tatuagem promoveu o aumento do autoconhecimento para um número significativo de participantes. Foi o quesito de maior porcentagem para os homens e o segundo maior para as mulheres. A imagem funcionou como um freio, como um processo de ancoragem em si. Ela atuou como um chamado à reflexão, na medida em que, ao dialogar com ela, pôde entrar em contato com todos os elementos que a compunham subjetivamente. Constantemente visitava o passado, repensava sobre suas ações imprudentes e procurava levar a vida de modo mais cauteloso e responsável. Quer dizer, a tatuagem funcionou ali como um lembrete, né? E a partir daí ela foi mudando o comportamento dela para um comportamento mais responsável, né? Eu acho que tem um compromisso também, né? Quando você observa assim que muitas pessoas estão fazendo uma tatuagem no momento de transformação. E esse momento muitas vezes inclui um cuidado de si, né? Uma observação da sua presença no mundo, né? Essa construção da identidade, eu acho que causa muito isso também da pessoa. Ao passo que ela constrói a identidade dela, ela se posiciona no mundo, né? Esse posicionamento também dá uma referência para ela do que ela expressa, né? O quesito motivação foi distinto para homens e mulheres. Não, desculpa, gente. Eu pulei aqui uma parte. O sacrifício apareceu de modo subjetivo na narrativa dos participantes, que atribuíram as sensações causadas durante o ato de se tatuar, como dor, ardor, sensação de queimadura e incômodo do processo de cicatrização, a uma necessidade de sofrer para ter seus objetivos alcançados. Aquela coisa, né? O sacrifício, do sacrifício, né? Para conquistar algo. Né? Eu acho que isso também, vendo como tendência psicológica, né? Eu acho que isso é uma tendência dos seres humanos, de alguns, né? De algumas pessoas. Do mesmo modo que a gente diz que a tatuagem é uma forma de expressão de algumas pessoas. Algumas pessoas não se veem tatuadas, jamais.
né? E outras pessoas querem ter o corpo todo tatuado. Eu acho que é uma forma de expressão, né? Eu acho a mesma forma essa esse sacrifício também é uma forma de expressão, sabe? Uma forma de retribuir uma conquista, né? E se não há alguém a retribuir, ou um Deus, ou um pai, um patrocinador, né? É a própria pessoa que a si próprio que ela retribui, né? Eu acho que esse sacrifício é um auto-sacrifício. Não é um sacrifício por alguém ou por um Deus, não é uma emolação. É um auto-sacrifício. O aumento da autoestima dos participantes após a aquisição da tatuagem foi unânime para o grupo feminino e atingiu a marca de 93% para o grupo masculino. O aumento da sensação de atratividade também alcançou altos índices nos dois grupos, sendo 93% para as mulheres e 67% para os homens. Os participantes relataram que se sentiram mais atraídos por pessoas que também possuem tatuagens. Então, não implica em ficar mais bonito, né? Mais atraente, não, como a gente citou há pouco, os procedimentos estéticos de plástica e tal, que visam rejuvenescer ou entrar num padrão de beleza X, né? Não quer dizer isso, né? A pessoa pode tatuar coisas bem esquisitas. E mesmo assim se sentir mais sentir e ficar mesmo. Ficar, né? Estar mesmo atrativa para outras pessoas que vão olhar e vão falar: uau! O quesito motivação foi distinto para homens e mulheres. Identificação com a imagem e apropriação de si apresentam altos scores para elas, enquanto eles foram motivados por uma questão de autoafirmação, seguido por uma identificação com a imagem. A tatuagem possui diversas funções na vida do indivíduo. Realizar um rito de passagem para a vida adulta, apropriar-se do próprio corpo e fazer com ele o que desejar. Ser um meio para poder sentir e expressar a dor emocional através da dor física, marcar na pele momentos importantes da vida, melhorar a autoestima, ter maior cuidado com o corpo e elaborar conteúdos e conflitos até então inconscientes. Gente, tatuagem terapia, né? Tatuagem terapia. Poxa, são muitas questões, né? Englobam muitas... Ela descreve a tatuagem terapêutica, né? As modificações corporais eram uma forma de expressar a autoconsciência, identidade e controle do próprio corpo. A apropriação de si mesmo e a construção da identidade realizada através da aquisição de tatuagens era a maneira pela qual a noção de eu é ancorada no corpo. Durante as entrevistas, pudemos perceber que esta ancoragem se deu, pois, ao concretizar o desenho na pele, os sujeitos relataram que tinha por objetivo incorporar alguns elementos ou características que admiravam. Além disso, ao tatuar uma imagem com a qual se identificavam, disseram conseguir expressar sua própria personalidade. O cara tatua o Mengão lá e, pô, agora ele é o Mengão, né? Tatua aqui, o texto é bem longo, tem mais de 100 páginas. Você já teve algum amigo que chamava João Tatuado? Eu já. Meu Deus. Pois é, a pessoa fica estigmatizada, né, pela tatuagem e tal. Então, porque é isso, né? É uma corporificação da identidade. E ela fala da pessoa meio que absorver características do que se tatua. Assim. Então, ela deu o exemplo de uma mulher que tatuou uma coruja. E de como ela descreveu a coruja e de como ela foi encontrando essas características nela mesma, né? Como animal de poder. Como animal de poder, por exemplo. Na Tailândia, eles tatuam os deuses, algumas deidades lá, deuses, e corporificam elas, né? O Hanuman, por exemplo. Como corporificar mesmo. Hanuman entra em transe e ele vira o Hanuman. Dá uns saltos, uns gritos, assim, uma coisa muito doida. E eu acho que é isso, assim, assumir as características daquele personagem, né?
se tornar aquele personagem. Né? Isso é parte da construção da identidade, né? Sobre isso que a gente está falando. Os dados coletados nessa pesquisa confirmaram que a tatuagem conferia um valor de identidade ao sujeito, pois é através dela que a identidade de algumas pessoas fazia sentido. Além disso, a sua realização podia promover um processo catártico, pois levava ao surgimento de uma identidade mais forte. Através das tatuagens, o sujeito sentia-se diferente e único em meio à cultura de massa em que se encontrava. Identificamos tais comportamentos em falas nas quais os participantes relataram que a tatuagem era um meio de contestar a cultura normativa vigente. Por intermédio das tatuagens, tinham por objetivo se diferenciar e criar um estilo próprio. Além disso, ela foi de suma importância na ocorrência de ritos de passagem. Os resultados mostraram o quanto a aquisição de uma tatuagem funcionou como um rito de passagem para os participantes, como, por exemplo, transição para a vida adulta, independência financeira, ganho de autonomia, saída de um relacionamento abusivo, resgate de valores e elaboração de luto. Vimos, inclusive, que as tatuagens foram marcas de momentos fundamentais na vida do indivíduo. A gente tem que lembrar que esse texto não são conclusões ou observações só de uma pessoa, né? É uma pesquisa. Ela está relatando o que ela colheu de dados ali, né? E algumas, então é muito real esses dados são muito reais. Não é uma generalização, né? Não, e assim, de uma teoria. Na discussão, ela vai trazendo esses resultados que ela encontrou e vai comparando com o resultado de outros autores que também fizeram pesquisas e são as mesmas conclusões, assim, os mesmos resultados encontrados. Essa questão do autoconhecimento, da autonomia. Outro dado extremamente significativo apresentado nesse estudo foi o fato de que a tatuagem auxiliou na melhora da autoestima e na sensação de aumento da atratividade dos sujeitos entrevistados. Podemos supor que a melhora da autoestima esteja diretamente ligada à questão de identidade, pois a partir do momento em que a pessoa tatua algo significativo para ela, ou que a marca corporal expresse características que admira, a percepção de si mesma é influenciada de modo positivo. Essa identificação, né, com a construção de si própria, né? Agora sou eu mesmo, mais um pouquinho, vou chegar lá, eu vou completar a minha obra, né? Não tem uma sensação de que tem uma obra a ser feita? Eu tenho, eu estou quase terminando aqui essa obra das costas já, não sei há quanto tempo, né? A tatuagem pode ter um efeito terapêutico em pacientes com transtornos alimentares. O estudo mostrou que tais pacientes portadores de tatuagens apresentaram sentimentos positivos em relação aos seus corpos, níveis mais elevados de autoestima e menos impulsividade e depressão. Embora nenhum sujeito entrevistado para essa dissertação tenha sido diagnosticado com transtorno alimentar, notamos que a tatuagem teve o efeito positivo da pesquisa citada, pois ela também promoveu o maior cuidado consigo mesma. Aqui ela trazia essa questão desses pacientes com transtorno alimentar que foram encontrados em outras pesquisas. Uhum. Mas ela não pôde comparar diretamente porque não teve alguém que tivesse um transtorno alimentar. Entendi. Mas ela percebeu que o mesmo efeito ocorre, mesmo quem não tem o transtorno alimentar. Uhum. Que são pessoas que às vezes se automutilam, né? Fazem o cutting, se cortam. Sim. Né? E o que eles encontraram é assim, que enquanto o cutting tem um efeito negativo da pessoa estar se estragando, se maltratando, se depreciando, a tatuagem não, ela tem um efeito positivo, porque é um autocuidado. Uhum. E as duas têm o mesmo efeito emocional, que é sentir uma dor física para não sentir uma dor emocional. Só que aí, a partir do momento que a pessoa faz a tatuagem, entra esse autocuidado. E a autoestima. E também, as pessoas né? param de se cortar. Melhora a autoestima. Muda a relação com o corpo. Eu acho que também param de se cortar porque também encontram uma forma de expressão nesse sentir essa emoção, né? Nesse transmutar essa dor em uma outra coisa, né? Porque a princípio seria transmutar uma dor emocional numa dor física, corpórea. Isso. Né? E a tatuagem supriria
esse mecanismo, mas de uma forma que o efeito traz um cuidado de si, traz uma autoestima, uma construção de uma identidade diferenciada desta. Enquanto o A não cutting ser que a é pessoa, um peso, é uma negatividade. a não ser que a pessoa tatue umas navalhas, Aí já... umas giletes. A dor relacionada a um componente de sacrifício e a comportamentos automutilantes apareceu em segundo plano. Por sacrifício, compreender-se que o sujeito se predispôs a atravessar uma sessão de tatuagem envolta em muita dor, ardor e sangue. Através desse ritual, a tatuagem escolhida e seu significado exprimiram o sentido buscado pelo sujeito. Nenhum participante dessa pesquisa foi diagnosticado com quadros psicopatológicos envolvendo comportamentos de automutilação. Entretanto, algumas atitudes abrangidas no ato de tatuar-se apresentaram modos semelhantes de atuação. De acordo com determinados relatos, observamos que a dor, o sangue vertido, a ferida aberta e o sofrimento causado pela tatuagem funcionaram como uma forma de o sujeito conseguir expressar e sentir sua dor emocional. É possível que seja através da dor física que o indivíduo consiga se conectar ao seu sofrimento psíquico. Que foi o que a gente estava falando, né? Uhum. No processo de cicatrização da ferida causada pela tatuagem, alguns sujeitos tiveram a sensação de que suas feridas internas também estavam sendo curadas. É como terminou o outro texto, né? É. Dizendo que, né, a dor, a cura vem com o processo de cicatrização. E é muito legal que eu falava já para os nossos clientes aqui, eu passo o óleo, né, que tem as propriedades e tal, e eu sempre falava que esse momento de cuidado da tatuagem, para ele se concentrar também na cura psicológica, né, e das questões dele, que é um bom momento para isso, para ativar o curador interno. E eu fiquei maravilhada quando eu olhei aqui, eu falei, nossa, é mesmo, outras pessoas também pensaram na mesma coisa, né? Os fatores que motivaram a aquisição de tatuagem nessa pesquisa foram distintos nos grupos femininos e masculinos. Enquanto as mulheres relataram itens como identificação com a imagem e apropriação de si, os homens foram motivados por questões de autoafirmação, homenagem a entes queridos e identificação com a imagem. As tatuagens eram um mapa que possibilitavam narrativas da vida do sujeito. Aquela geografização do corpo, né? Exatamente. Que a gente falou no outro texto. Algumas mudanças dramáticas foram incorporadas na tatuagem, por exemplo, auxiliando o indivíduo a lidar com tais questões. Embora algumas pessoas tenham relatado que fizeram suas marcas apenas por motivações estéticas, observamos que elas têm a função de situar o sujeito em suas narrativas. Durante as entrevistas, pudemos observar que, ao discorrerem sobre suas marcas corporais, os participantes traziam conteúdos de sua história pessoal e muitos não perceberam, de forma consciente, que tal imagem, a tatuagem escolhida, falava muito mais de suas histórias, sentimentos e momentos de vida do que poderiam imaginar. Elas foram descobriram isso na entrevista, né? Uhum. Aquela coisa do significado do símbolo, né? Ele não está só mudando, mas está se aperfeiçoando. Uma análise posterior daquele mesmo símbolo vai trazer um outro conhecimento de si também, né? Uhum. Uma outra reflexão sobre o momento agora. Porque você vai estar falando daquele momento lá, ou daquele símbolo, daquilo que significava, e hoje já está transformado. A gente tem esse diálogo. As tatuagens assinalaram momentos importantes da vida do indivíduo e também puderam ser vistas como um processo de simbolização, em que os sentimentos inconscientes eram expressos através de desenhos e cores. A tatuagem possibilitou o autoconhecimento em quase metade da amostra desse estudo. De acordo com a psicologia analítica de Jung, né, isso ocorreu quando o símbolo expresso pela tatuagem conseguiu reunir e harmonizar os contrários, e essa junção de forças antagônicas, denominadas função transcendente, abriu caminho para um maior conhecimento de si mesmo, gerando novas atitudes para o indivíduo. O fato da tatuagem estar localizada em uma área exposta do corpo ativou a curiosidade das pessoas, que muitas vezes indagavam ao tatuado sobre a história da marca corporal. Ao fazer sua narrativa, os sujeitos da pesquisa puderam compartilhar seus sentimentos
e assim abriram espaço para uma possível elaboração de conteúdos que até então lhes eram desconhecidas. Além disso, o que proporcionou esse autoconhecimento foi o fato de que o sujeito se disponibilizou em manter um diálogo constante com a imagem escolhida e os fatores motivacionais que o fizeram tatuá-la. Fica ali naquela comunicação, né, consigo mesmo. Nesse constante processo reflexivo, o indivíduo pôde tomar ciência de alguns comportamentos e atitudes, elaborando e integrando-os à sua consciência. A partir de então, uma nova postura e compreensão frente a alguns fatos da vida foi gerada. Desta forma, observamos que a tatuagem pode ser um meio de traduzir conteúdos inconscientes para a pele e, através de sua análise, a ampliação simbólica, promover o autoconhecimento. E a própria construção da identidade, né? Que a gente falou no outro texto, que está aí descrito de outra forma a construção da própria identidade, né? Da participação do sujeito no mundo, né? Ele constrói através da autoimagem que ele expressa, inclusive através das tatuagens, que também a gente tem que incluir nisso tudo a extensão da experiência da pessoa no mundo no sentido do personagem, né? Que é o seu jeito de falar, a sua forma de se portar ou se vestir, tudo mais, que eu acho que compõe visualmente esse personagem, né? Mas tudo visualmente parece ter uma profundidade diferente do que é simbólico, do que é personalizado, né, no corpo, através de um desenho, de uma mensagem, né, que é uma subjetivação do mais profunda, né, que demonstra um pouco mais do sujeito ali, né, nessa expressão. E aqui tem a conclusão dela, que eu acabei copiando e colando praticamente tudo, que é meio que um resumão disso, mas eu achei que deixa bem explicado, bem claro. Então, acho que vale a pena ler. Nesse estudo, pudemos observar que as pessoas fizeram marcas indeléveis no próprio corpo com o intuito de preservar suas identidades frente a uma sociedade cada vez mais repleta de incertezas e inseguranças. Líquida. Do Bauman, né? Também, através das marcas, os sujeitos tatuados sentiram-se mais belos, autoconfiantes e únicos. Através da ampliação simbólica do desenho tatuado, adentramos em camadas mais profundas da psique do participante, da mesma forma como ocorre na análise dos sonhos, por exemplo. A tatuagem transduz conteúdos do inconsciente para a pele e, na análise, por meio das associações livres e da história da vida pessoal, conseguimos trazer tais conteúdos para a consciência, resultando em um maior autoconhecimento. Foi extremamente gratificante poder presenciar, em alguns casos, durante o procedimento da entrevista, a ocorrência desse fenômeno. Pessoas que até então não tinham qualquer consciência quanto à profundidade das suas marcas, ficaram surpresas ao perceberem o tamanho do seu significado e o impacto em suas vidas. Nossa, é surpresa, né? É surpreendente, né? A presente pesquisa pôde mostrar a relevância da tatuagem no mundo contemporâneo, pois, além de funcionar como âncora em uma sociedade cada vez mais líquida e caótica, ela auxiliou o sujeito na sua organização psíquica e atuou como forma de expressão de conteúdos, tanto consciente quanto inconsciente. Porém, nas últimas décadas, chama a atenção o aumento crescente de grupos que promovem e divulgam modificações corporais mais extremas, como tatuagens em locais diferenciados do corpo, como globo ocular e região genital, tongue splitting, implantes subdermais, que se assemelham a chifres de animais, escarificação, brande, entre outras, chegando inclusive à amputação de algumas partes do corpo, como nariz e orelha, por exemplo. Que não foi o caso nessa pesquisa, né? Ela pegou pessoas tatuadas, né? E não com essas modificações mais extremas. É curioso observar que tais transformações já são objeto de estudo de antropólogos e sociólogos, enquanto a psicologia se encontra à parte. Quando a psicologia se faz presente em tais estudos, o pesquisador é convidado a opinar apenas para tentar justificar tais atitudes a partir da existência de uma psicopatologia prévia, e assim deixar as pessoas livres de angústias e dúvidas que tais modificações suscitam,
O que ela está falando aqui? Que sempre é uma visão patologizante. Eu já tinha feito muitas pesquisas a respeito de psicologia e tatuagem, e sempre assim, comportamento automutilante, alguma psicopatologia associada. E aí você pega uma pesquisa como essa de 30 sujeitos e tem nenhuma psicopatologia. São pessoas saudáveis e ainda conseguem alcançar, né, se melhorar, enfim, se transformar através da tatuagem. Então é uma visão totalmente diferente. Assim, sem o preconceito, né? O preconceito. Sem né? o preconceito. Porque uma pré-patologia já enquadra antes, né? Para justificar, se enquadra numa patologia pré-existente. Essa visão preconceituosa a respeito do se tatuar, né? Sendo que os tatuados e não tatuados têm as mesmas patologias. Pois é. Pois é. Portanto, essa dissertação aponta para a necessidade de mais estudos psicológicos exploratórios quanto ao surgimento, aderência e crescimento das modificações corporais na atualidade. Estamos cuidando disso. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Queremos saber o que passa. Você põe no outro texto? É isso. Bom, eu acho que esse texto combina muito bem com o outro também, né, na construção da identidade, mas de uma perspectiva um pouco mais psicológica, né? A gente tem feito esse contraponto sempre que possível de uma visão sociológica e antropológica e uma visão psicológica, né? Uma visão sociológica e antropológica no sentido mais amplo da sociedade, dos grupos, da cultura, né? E uma visão mais psicológica do sentido do indivíduo mesmo, do sujeito, que está implícito nessa ação, né? Nesse processo e nessa criação da identidade desse mesmo sujeito. Então, esse contraponto a gente tem sempre tentado fazer. Então, o outro texto com uma perspectiva mais antropológica, né, traz essa visão da identidade. E esse texto trouxe uma visão mais psicológica desse mesmo processo, só que com dados interessantes, que são essas particularidades de cada participante, né? Que traz assim as porcentagens do que realmente acontece ali, né, segundo os relatos deles mesmo. Muito interessante. Bom, você tem um outro texto aqui que é sobre a escuta terapêutica, né? Também uma visão psicológica. Esse é bem menor. Isso é bem interessante. Bem interessante. Acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo no estúdio aqui, né? Também, né? Na nossa prática e todos os processos que a gente tem presenciado aqui, mediado. E esse texto, diferente dos outros dois, ele leva mais para a prática mesmo, né? Que acho que é algo que todos podem aproveitar. Então, eu peguei essas informações de uma aula que eu tive da psicóloga Elisa Pinheiro, dentro do Instituto Faneros, né? E aí eu fui pegando da aula que ela deu, que eu achei que tem tudo a ver, né? Sobre Carl Rogers. E é interessante, ele é um psicólogo, né? Mas é interessante que... Não, abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que ele mesmo criou. Sim. E esse conhecimento dele de escuta terapêutica não é usado só por psicólogos, é por profissionais de todas as áreas da saúde podem usar essa escuta terapêutica. É um processo de como você tratar ali a outra pessoa, né? Então, esse texto foi extraído em grande parte da aula no Instituto Faneros, ministrada pela psicóloga Elisa Pinheiro, e embasado na teoria de Carl Rogers, 1902-1987, psicólogo estadunidense, desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. Seu conhecimento é utilizado não só por psicólogos, mas também por todos os profissionais que necessitam desenvolver uma escuta e vínculo terapêutico. Que foi o que eu tinha acabado de falar, na verdade, né?
Toda pessoa nasce com a capacidade de se curar e o terapeuta é um facilitador do processo. Todo organismo tem uma tendência natural de evolução, manutenção, crescimento e reprodução, e atualização, aprendizagem de escolhas mais saudáveis. O ser humano tem um organismo positivo, busca o melhor e construtivo. Aí já muda, né, a visão, assim, é uma visão muito legal, que ele considera que as pessoas estão sempre caminhando para se melhorar, que o organismo, sim. naturalmente, ele é positivo, a não ser que você tenha algum problema no caminho. Mas, a princípio, a pessoa sempre está se melhorando. Buscando equilibração, né? Como na psicologia do desenvolvimento. Buscando sempre uma equilibração através do conflito. Então, primeiro, confiar nisso, né? Que a pessoa está caminhando para o melhor, para se melhorar. Essa tendência não é só do ser humano, mas de todos os seres vivos. De forma básica, todo ser vivo tem a tendência natural de evolução, desde a concepção, desenvolvimento, até a morte, não se depende do conhecimento de estudo. Todos têm tendência de crescimento, de se atualizar. Na verdade, o núcleo básico da personalidade humana é tendente à saúde e ao bem-estar. Os nossos clientes têm essa tendência também. É interessante, é uma visão, né? É uma visão de a partir da biologia, parece, né? Bem no conceito da biologia, assim, da evolução do organismo, né? Que a gente sabe que essa autopoiese, essa autoconstrução se dá através do aperfeiçoamento, né? E da busca da equilibração também, que é a adaptação com o meio. E acho legal fazer um paralelo com outro texto, que a gente vê assim, como teve resultados positivos, né, a pessoa fazer uma tatuagem. Quer dizer, a pessoa que busca uma tatuagem, de alguma forma, ela já está tentando se melhorar, né? E é um processo natural que ela consiga melhorias com a tatuagem, né? Que a tatuagem seja terapêutica. Sim. Porque é uma tendência do ser humano e de todos os seres vivos, né? Todo ser humano tem a capacidade de autorregeneração, cicatrização orgânica. O grau dessa capacidade pode ser diferente de pessoa para pessoa, dependendo de sua constituição, idade, momento de vida, etc. Conforme a gravidade e a extensão dessa lesão, o corpo perde a capacidade de autorregulação. Se o corte for muito fundo, você precisa de um ponto, de um auxílio para resgatar a capacidade regenerativa. Stanislav Grof, que é também um outro psicólogo, ele é psiquiatra também, na verdade, traz esses conceitos para a psique e chama essa função de curador interno. Um processo terapêutico, um ritual, pode ser visto como um processo terapêutico. Um ritual também pode ser visto como um processo terapêutico. Pode funcionar como um catalisador para fortalecer a capacidade de autorregeneração ou até agilizar um processo de cura que já está em andamento. Então, aqui entra essa visão do curador interno, que psicologicamente a gente também tem capacidade de regeneração. E às vezes precisa de um empurrãozinho. E a tatuagem até pode servir como um empurrãozinho. Ou um chute na bunda, né? Compreensão empática. Aqui eu separei meio nos itens, né, de importância. Então, a compreensão empática na escuta terapêutica ela é fundamental. Esse movimento facilita o profissional a despir-se dos seus próprios valores e julgamentos e estar presente de corpo e alma com o outro, em sua visão de mundo, seus sentimentos e verdades. É na pessoa única, diferente de todas as outras, que é importante sintonizar, compreendendo-a a partir dela, para e com ela. O que quer dizer isso? É você estar ali sem julgar, né? Sem colocar os seus valores. Quando a pessoa fala com você, tentar compreender o que significa para aquela pessoa, né? Independente do que significa para você. Então, é estar com a pessoa. O facilitador, né? É, o facilitador. Você está ali só para facilitar para a pessoa chegar onde ela precisa chegar. Né? Você não tem que dizer que ela está errada, que ela está certa, nem nada disso. Nem dar uma dica. Não, é servir conselho. de orelha. Servir de orelha. O psicoterapeuta empático visa promover um ambiente de acolhimento e aprofundamento para que a pessoa possa se aceitar como ela é, escolher mudar se ela quiser, e estar aberto para a experiência junto com o outro,
fazendo parte do mundo do outro, caminhando os passos do outro, estando conectado a esse mundo de forma natural, verdadeira e intensa. Então, você propiciar esse ambiente de acolhimento para a pessoa se sentir à vontade de ser ela mesma e de expor quem ela é de verdade, sem sentir que você vai julgar ela, sem ela precisar se esconder. Isso é muito terapêutico. Sem ela precisar entendeu? representar, né? Sem ela precisar representar, exatamente. Ela se autoconhecer através da expressão, sem estar representando. É. Sentir-se compreendido é perceber-se vivo. É sentir que há ressonância naquilo que se exprime e que há alguém que naquele momento está junto. É sentir-se acompanhado em seus sentimentos e verdades, muitas vezes escondidas em função de medos, angústias e padrões condenados por si mesmo ou pelo mundo exterior. É como se estivesse dando uma autoconfiança para a pessoa, né? Fornecendo para ela ali uma energia de autoconfiança, né? De estabilidade, né? É. Você pode se desequilibrar aqui que você está segura, tipo isso. Tipo isso. Da pessoa poder ser livre, né? Poder se expor sem exatamente. nenhum problema, né? E confiando, então, juntando o que ele falou antes, confiando que o processo vai melhorar a pessoa, que ela está em direção de melhorar. Isso. O terapeuta deve respeitar o ritmo e os limites do processo do outro. Sendo ouvida e verdadeiramente compreendida, talvez a pessoa também se ouça e se compreenda. E nesse instante ela possa cuidar de seu processo de crescimento. Implica no autoconhecimento direto, né? Você está proporcionando para o outro se autoconhecer só escutando ele se escutar, né? Ele não está falando exatamente para você ouvir, né? Para significar algo para você na sua vida, né? O discurso dele não é para modificar a sua vida, né? Muitas vezes eu acho que ele está só se dando a oportunidade de se ouvir, né? De manifestar, de extrair. Agora eu vou falar sobre a congruência, né? O que é a congruência, que é outro item importante para você servir ali como um facilitador, né? Vamos dizer assim. A transformação pessoal do cliente é facilitada quando o terapeuta é aquilo que é, quando suas relações com o cliente são autênticas e sem máscaras nem fachada, exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento ocorrem. Olha que coisa difícil, né? Parece tão fácil tudo o que ele fala, mas na prática mesmo é difícil, né? Você ser autêntico, você não ter as máscaras. Os sentimentos do terapeuta são válidos para a sua consciência e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e comunicá-los se considerar pertinente. Ninguém realiza plenamente essa condição. Aqui ele já fala, ninguém realiza plenamente essa condição. E quanto mais o terapeuta souber ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais ele for capaz de assumir a complexidade de seus sentimentos sem receio, maior será o grau de congruência. Quer dizer, você não usar máscaras e, ao mesmo tempo, não julgar o outro. Né? Exatamente. A congruência total é quase impossível. Estar plenamente congruente e integrado à emoção, o que acha, o que gosta e ser empático. O terapeuta tem que encarar suas impotências, o que é um desafio. O quanto para se mostrar, o quanto não. Né? O quanto ele se mostra e o quanto não. Ter esse nível de horizontalidade e de humanidade. Alinhar o que está se sentindo e pensando sem máscaras pode ser bem desafiador. Quer dizer, tem que ter essa horizontalidade e essa humanidade. Você não pode estar em cima de um pedestal. Eu sou o tatuador. Eu sou o seu terapeuta. Eu sou o seu terapeuta, o seu tatuador. Não, tá ali naquela troca real, né? De humano para humano. Isso é ritual. Isso é ritualístico. Isso é ritualístico. A gente já estudou antes. Que a difusão dos papéis, né, sociais. Isso é um momento de comunitas.
Não há garantias de transformação, depende do participante e não do terapeuta ou do tatuador. Na PAP, né, porque essa aula foi dentro da PAP, que é psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Então, na PAP, o terapeuta, o psicodélico, né, e na tatuagem ritual, conversas, terapias, a tatuagem, ou seja, o ritual, vão estar lá a serviço do cliente, mas é o ritmo dele, é o nível dele e a profundidade dele. E eu sinto muito aqui isso também, que tem pessoas que vão fundo e outras não. E não somos nós que vamos escolher Exatamente. isso. É a profundidade do cliente, é o quanto ele é capaz de se aprofundar. O quanto ele pretende também, né, num certo nível. É. O quanto ele Quanto tem ele tá competência disposto. também, está disposto a se entregar para isso tudo. Pode ser difícil, né, se autoconhecer também, né? Sim, As pessoas vão lógico. preferir não. Pois não depende do racional, depende do corpo, da mente, do envolvimento, do sentimento do outro. Cada pessoa vai responder de um jeito e encontrar os próprios recursos para superar, para se transformar, para a mudança. Respeitar a pessoa é respeitar o tempo da pessoa. Um cliente quer passar pelo processo, mas demora 2 anos para entrar em contato e se decidir. É o tempo da pessoa para ela encarar o processo. E a gente sabe que o processo começa quando ela começa a pensar nisso, né? Ah, sim. Quando ela toma a decisão e tem um primeiro movimento de entrar em contato. Começou o processo de tatuagem. É importante ter cuidado sobre o que se fala, quando e de qual forma. A congruência não pode ser desrespeitosa, descontextualizada e nem exagerada. Quer dizer, você não tem que ter máscaras, mas você não vai ser inconveniente. Principalmente se você não quer julgar a outra pessoa, tem horas que não cabe você ficar dando a sua opinião do que é melhor para você, né? Exatamente. Sua opinião moral ainda por cima. E aí o último item que ele coloca é a consideração incondicional positiva. A aceitação incondicional é aceitar a pessoa quando não se concorda com ela, quando os pensamentos e atitudes são opostos. É ter certeza de que as verdades são relativas. É ter chance de colocar os conceitos e preconceitos em segundo plano para estar com a pessoa. É expressar uma consideração positiva por ela, simplesmente porque ela existe, não sendo necessário que existam outras condições para isso. Quer dizer, você vai respeitar só por ela ser um ser humano. Você vai ter uma consideração positiva por aquela pessoa, porque ela está ali com você, ela é um ser humano. Basicamente é isso, né? O terapeuta se preocupa com o cliente de forma não possessiva, aprecia na sua totalidade e não de forma condicional. É mais que aprovar ou desaprovar as escolhas do cliente, é respeitar mesmo discordando. A atitude de consideração positiva e incondicional do terapeuta para com o cliente poderá resgatar sua autoestima e reavivar o exercício de sua liberdade experiencial, tão massacrada ou postulada por diversos valores externos a si mesmo. É tender para restabelecer a adequação do seu contato com o mundo externo, reatualizando sua experiência interna. Estar junto com a pessoa e aceitá-la, mesmo que pareça esquisito. Nem sempre conseguimos esconder as expressões faciais e emoções. Se você estiver ali presente, inteiro, aberto para o cliente, pode-se criar um elo terapêutico rápido e profundo. Se surgir algum desconforto, trabalhar no momento em que com a pessoa, através da verdade e da humanidade. Isso quem falou foi o Eduardo Schenberg, na aula. Nossa sociedade é pouco empática. Geralmente as pessoas têm muitos preconceitos e julgamentos, e sentir-se acolhido, entendido e não julgado possibilita a autoaceitação, a confiança em si, além de estimular o amor próprio. Muito interessante, né? Eu acho que essa prática, né, esses conceitos, essa prática, essa postura, ela eu acho que intensifica a qualidade terapêutica da tatuagem e intensifica também o aspecto ritualístico de passagem, de ritual de passagem, de momento linear. E a gente viu, inclusive, acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo ciclo,
onde no ritual de passagem tem uma horizontalidade, Sim, que as pessoas elas não têm papéis sociais. É meio isso que ele está falando, essa Exato. horizontalidade, de respeitar o outro só por ele ser humano, assim como de você. estar igual, né? De estar ali igual. Eu acho que assim é também uma colocação mais simples e também para leigos da técnica de psicoterapia, né? De uma postura psicoterapêutica. Não do ponto de vista da análise, nem da não é para ninguém ser anamnese, psicoterapeuta do não cliente. Não é isso. É só essa postura. Essa postura. Que essa postura vai ter funções terapêuticas, né? Você vai ajudar no processo de transformação. Que é como você disse, pode ser usada por qualquer profissional, né? Qualquer profissional. E eu acho que no caso da tatuagem, quando a gente traz aquela ideia do banco, do táxi, ou do passageiro da vida ali, né? Que a pessoa senta na maca e blá, né? Tá ali. Conta a vida. A sensação da dor, às vezes. No momento de ansiedade, as pessoas às vezes falam mais. Né? Falam, e aí expõem essa parte, né? E a gente está ali concentrado no nosso trabalho, mas muitas vezes na escuta terapêutica, entendeu? Eu acho que mas eu acho que a intenção de estar ali, mesmo que você esteja concentrado no seu trabalho, envolvido na sua técnica, na sua prática, essa intenção, o conhecimento disso e a intenção de estar ali, ajudando a pessoa a chegar onde ela quer chegar, simplesmente estando presente, ouvinte, né? Acho que muda tudo, porque vai criar essa conexão que a gente falou até no outro texto e no anterior ainda, essa conexão que cria o espelho, que depende dessa horizontalidade até para existir, né? E o autoconhecimento acontece, a construção da identidade floresce, né? E essa autoafirmação vem com também autoestima e eu acho nesse sentido terapêutico da tatuagem, essa postura aí eu acho que é primordial. Ela transforma a tatuagem numa tatuagem terapêutica. Da mesma forma como a gente tem conversado aqui, que certas posturas adotadas pelos tatuadores ou terapeutas participantes tornam a tatuagem um ritual, né? Eu acho que a questão da preparação é muito importante nesse sentido, né? Que contextualiza a experiência, direciona também a intenção da experiência. A né? preparação antes, a pessoa, exatamente, você falou da intenção, e isso, dela sair do cotidiano, né, e mudar a situação, né, para ser realmente um momento limiar. Uhum. Para ser um momento limiar, ele não pode ser um momento comum do cotidiano, ele tem que ter algo de diferente, de distinto. E essa preparação tira, né, quase um saca-rolhas. Tira a pessoa do momento cotidiano dela. Agora, nesse segundo texto, eu percebi uma coisa também que me deixou bastante curioso a respeito do pós também. Que a gente está falando da preparação, que torna ritual e tal. Esse pós também é que deu uma significação tão mais profunda que a pessoa nem tinha analisado, nem tinha parado para pensar. E muitas vezes não parou para pensar porque ela não tem o resultado da tatuagem ainda, né? E depois de passado até o processo de cicatrização, onde tem a assimilação e a identificação, né, e tal, uma descrição ou uma nova análise deve trazer uma compreensão mais profunda e deve também suscitar uma prática dessa reflexão de tempos em tempos, dela tentar refletir da mesma forma e ver que não consegue. Ela ter que atualizar a reflexão com o passar do tempo
E essa ressignificação, né, também está ali no movimento do símbolo, no movimento da identidade. Olha que pesquisa interessante. Tatuar a pessoa num processo ritualístico e depois fazer um acompanhamento. Dali 6 meses, outro depois de 6 meses, para ela contar de novo o significado da tatuagem, como se relaciona com ela e analisar essas mudanças, né? Muito interessante. Isso pode, acho que, ajudar a própria pessoa a se compreender, continuar, autoconhecimento. dar uma continuada no processo, né? Um reforço no processo. E o que eu queria falar da integração também é que quando a pessoa passa pela sessão de tatuagem, é como se ela estivesse num estado alterado de consciência. A gente se sente até meio out. Sim, não totalmente. É? Então, se você não conversa com a pessoa sobre a experiência que ela acabou de ter, para ela ir voltando para o estado normal, é como num sonho, que às vezes aquilo tem muito sentido e vai se desfazendo. Conforme a pessoa vai voltando para o estado normal de consciência, às vezes se perde essa experiência toda, né? Ela vai ficando menos nítida. Então, quando você conversa em seguida, é como se você estivesse cristalizando isso de alguma forma, né? É igual quando você lembra do sonho assim que acorda. Você tem um sonho, e você tem que lembrar dele assim que você acordar, porque senão depois vai ser difícil. E também o significado que vai fixar nessa compreensão imediata na integração, ele vai ser como um subsunsor para os entendimentos posteriores, né? Ele serve como um ponto de partida, né? Explica o que é subsunsor. Uma âncora, né? Um conhecimento prévio. Um conhecimento prévio para as próximas reflexões, né? Talvez, se não houver uma reflexão primeira, quando houver uma reflexão, ela vai estar fora do momento, né? Ela vai estar completamente diferenciada já do que estava ali presente, né, na situação quando a marca foi feita, né? Então, acho que essa integração, ela também causa isso, ela dá esse ponto de partida para umas próximas reflexões. Porque a gente sabe que isso sempre vai acontecer, né? A pessoa está ali, nossa, que tatuagem bonita, o que significa? Mesmo que ela responda qualquer coisa, faz ela pensar. Né? E depois, talvez, dessa pergunta ter sido feita, ela continue pensando por um tempo. Então, nesse estudo mesmo, do segundo texto que a gente leu, é o caso de um rapaz, né? A esposa perdeu o bebê quando estava quase nascendo, assim, de 8 meses. E eles chegaram a ver o bebê depois e ele tatuou o bebê, que morreu, né? Que faleceu. E ela relata de como ajudou a elaborar o luto, porque ele contava a história para as pessoas e cada vez que ele contava, ele conseguia elaborar isso. Então, foi muito terapêutico. Eu tenho uma marca também, né? Eu fiz um desenho que eu fiz para o meu irmão e ele não chegou a tatuar, ele morreu num acidente de carro. E eu sinto até que quando eu estou contando agora essa história, que eu estou trabalhando isso através dessa marca. Porque eu fiz em mim a tatuagem. Foi uma das minhas primeiras tatuagens que eu fiz com máquinas de tatuar. Eu estava ainda naquela fase de se tatuar, né? Eu fiz essa marca em mim. E depois, posteriormente, durante muito tempo, durante alguns anos de prática de tatuagem, essa história foi invocada por alguém perguntando o que era isso, porque é um pistão de carro com uma fresa enrolada e as pessoas perguntavam, né, o que era isso, eu explicava e contava a história do meu irmão. É uma história peculiar, é uma história que invoca uma relação próxima que a gente tinha, né? E através dessa marca, então, a história é invocada e o luto é realizado, né? E cada vez que eu acho que é invocado isso,
Porque isso fica lá, né? O luto passa. O luto não volta depois. Eu não sinto que o luto volta. Eu sinto que aquilo lá toma uma outra, ele vira uma história. Vira a capa de um livro. Né? Porque ela deixa de ser aquela imagem do luto, da homenagem, e passa a ser uma referência histórica da sua vida. Então, também compõe a tua identidade, te faz quem você é. É uma tatuagem que eu não tenho coragem de cobrir por nada. E eu acho que é isso, né? É isso, eu acho, né? A gente apresentou os 3 textos. Acho que foi bem produtivo hoje. Você gostou? Muito. Foi bem bacana. E a gente também encerra esse ciclo de 5 encontros com esse tema de hoje, né? Que eu acho que engloba todo o resto, né? A gente deixou isso para o final até para ter esse fechamento, né? Fechamento da ideia, né? Mas a gente quer deixar em aberto o grupo porque a gente acha que é legal ter uma nova etapa. Então a gente está programando um novo ciclo para o ano que vem, para 2022, no primeiro semestre. Não sei como vai ser o formato ainda. A gente aprendeu muito com essa primeira experiência, né? Nós não tivemos a oportunidade de assistir os vídeos ainda. A gente pretende fazer isso agora, nas férias, assistir os vídeos, transcrever. Ainda não vai dar tempo da gente editar eles para postar os definitivos, editados, mais compactos, tal. Mas a gente vai fazer isso em breve também e deixar isso tudo num formato mais acessível, mais fácil de entender também. E para a gente, acho que ampliou muito a nossa consciência, Não, né? totalmente. Esse compromisso de estudar, de ir atrás dos textos. De pesquisar. Então, acho que para a gente vai ser legal fazer um novo ciclo para continuar nesse incentivo de continuar estudando. Na verdade, a gente também tem conversado de fazer esse novo ciclo, não acrescentando novos temas, muitos novos temas, né? Talvez algum que seja relevante, mas de se aprofundar mais no que a gente apresentou, porque a gente viu que tem material, tem potencial. Esses documentos que a gente levantou também traz muita referência, né? Dá para ir mais fundo, né? E eu acho que no ir mais fundo também, como a nossa proposta é trazer aqui um entendimento, compartilhar o nosso entendimento também, né? O ir mais fundo também significa simplificar a linguagem, né? Como eu falei, a gente está beirando ali um lugar acadêmico sem essa pretensão, nem a pretensão de ser científico, porém é uma pesquisa, né? Não são ideias tiradas só das nossas cacholas. Tem uma pesquisa, tem um estudo por trás e essa que é a intenção mesmo. A gente não está aqui para dar aula, a gente não está aqui para ensinar nada. Nós estamos aqui só para compartilhar o que a gente está aprendendo, né? Então, acho que vale uma continuação no próximo ano e a gente convida vocês que participem, que assistam os vídeos, que façam comentários, conversem entre vocês, amigos, tragam também questões para a gente ou ideias. E é isso. Esperamos também que no próximo E se quiser também ciclo, apresentar um texto, a gente, desde o início, claro, era essa a proposta, né? Essa proposta. Ter esse espaço para outras pessoas que tivessem interesse em apresentar algum texto, preparar, assim, que nem a gente. E continua sendo. Então, se alguém tiver uma ideia, tiver um texto que acha interessante compartilhar, a gente vai ficar bem feliz. É isso. E também teve o ciclo das lives, né? Que a gente teve a participação de algumas pessoas do grupo,
tatuadores, tivemos também a participação de outras pessoas, de outras áreas, né? Que também eu acho que fazem parte do nosso assunto. Inclusive, a última está disponível lá no canal, que foi com o Juarez, do Universo Paralelo, que deu uma visão para a gente da experiência dele com os povos originários. A gente tem ido muito por esse caminho também, porque a experiência de cura que é proposta pelos povos originários se aproxima mais do que a gente tem como visão ritualística da tatuagem, né? A gente tenta não colocar a tatuagem ritualística como uma tatuagem tribalista, porque o ambiente onde ela é produzida não é um ambiente tribal, não é um ambiente originário, né? Então, essa associação com a experiência de cura, a experiência terapêutica proposta pelos povos indígenas através de rituais, ayahuasca, outras formas de cura, né? O rapé, o cambô, né? São todos muito similares assim ao que a gente tem observado como ritualístico na tatuagem, né? A marca corporal também, para eles faz muito sentido, né? E então a gente tem buscado esses relatos, essas histórias de experiências de pessoas que têm tido esse contato, né? E a última foi com o Juarez, que teve uma experiência recente com os Awanawás, né? E foi muito interessante, e a gente acabou convidando ele, na verdade, porque numa conversa anterior ele demonstrou um interesse muito grande, assim, uma coisa que ficou muito forte para ele foi a questão da música, né? Então todo o contexto ritualístico ligado à música do episódio anterior, né, da bolha sonora e tal, deu uma ideia para a gente da importância dessa atmosfera, da sonoridade, né, até da comunicação, né, que eu acho que tem muito isso no pajé. Ele relatou para a gente a experiência que ele teve com o pajé cantando numa voz fininha, bem baixinha, assim. Ele nem sabe o que aconteceu. Nem soube explicar muito bem o que aconteceu. Quer dizer, esse efeito é tangível, né? É muito expressivo da música. E outras formas, como a do Brian Gomes também, dos desenhos e das vivências que ele tem com os povos originários, né? As vivências de cada um. Bom, eu acho que é isso, né? A proposta fica, então, para que o estudo continue e a gente avance mais e defina mais nossos discursos em relação à tatuagem ritualística, que o discurso produz a ação, de qualquer forma o saber produz o discurso. Então, vamos estudar, né? É isso. Obrigado mais uma vez pela participação. E eu quero deixar aqui também colocado que a gente vai terminar essa live agora e nós vamos abrir uma nova sala para um bate-papo que a gente vai fazer aqui. Nós três aqui, eu, a Mariana e a Lívia, a respeito das experiências que a gente teve aqui no estúdio essa semana envolvendo nós três. Os nossos processos ritualísticos. Os nossos processos, é isso aí. Então, espero vocês aí na próxima. Vou colocar o link lá no WhatsApp. É isso. Falou, gente.